Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria estar aqui com você no nosso DHPH de Homem para Homem, um devocional do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família. O tema que eu quero falar com você hoje é sobre duas palavras: caráter e maturidade. Caráter é algo que a gente constrói e a gente transmite para os nossos filhos e para as pessoas que caminham conosco. A maturidade, ela não vem com a idade, mas ela vem com a aceitação de responsabilidade que está, de certa forma, intrínseca ao nosso caráter e à nossa forma de agir. Fica comigo e nós vamos falar sobre esse tema. Caráter. Eu fiz tipo um acróstico para a gente conversar, então eu coloquei de uma forma vertical. Então eu quero falar sobre caráter. C de Cristo, A de avançar, R de rendição, A de amor, T de trabalho, E de exemplo e R de retidão. E eu quero começar com um texto bíblico que está lá em Lucas capítulo 6, 43 a 45, que diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinhos, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira muitas coisas boas do tesouro que há em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu próprio coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Esse é um texto do evangelista Lucas compartilhando com a gente que uma árvore não tem como dar um fruto diferente daquilo que está dentro da sua própria essência. Então a árvore, um figueiro só vai dar figos, um pé de laranja vai dar laranja, um pé de maçã vai dar maçã. Então se a nossa conduta no nosso dia a dia, ela é ruim, ela é com má intenção, ela vai gerar esse tipo de fruto. Mas se o nosso coração habita o amor, a paz, a tranquilidade, a vida, e Cristo Jesus gera uma vida diferente. No curso Habitudes, eles exemplificam isso com uma imagem, a imagem do iceberg. E você vê apenas 10% que está acima da água e o restante está sob a água. Então 10% é aquilo que as pessoas veem em mim e em você. E 90% é o que está dentro de nós, que reflete o que está fora. Então, quando o Titanic, que estava navegando, viu a ponta do iceberg, a pessoa se desesperou porque sabia que debaixo daquela ponta tinha toda uma estrutura embaixo que iria danificar, e você conhece essa história. Então, para eu e você termos o caráter, nós precisamos entender que o primeiro C é Cristo. Cristo é o exemplo da verdadeira hombridade. Cristo é o exemplo da verdadeira maneira de tratar as pessoas, de respeitar os indivíduos, de confrontar as situações pecaminosas, de confrontar as situações que estão fora do contexto da situação que deve ser feito, porque ele sabia respeitar homens, mulheres, brancos, negros, gentios, judeus, todo tipo de pessoa com muita sabedoria. Ele geriu 12 homens, e você sabe que os 12 homens extremamente complexos. Pedro cortou a orelha de Malco, traiu Jesus no sentido de negar a Jesus. Judas negou a Jesus, mas Jesus não mandou nenhum deles embora, porque ele tinha a essência do caráter de Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então o primeiro C da palavra caráter é Cristo, e o nosso alvo é Cristo. Quando nós estudamos no currículo Semiene e Hombridade, o desejo é levar os homens a serem semelhantes a Cristo. Por isso que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. A segunda letra da palavra caráter é A, e eu coloquei aqui avançar. Ou seja, por que avançar? Porque nós homens temos uma tendência grande de ficar na omissão, no ponto de conforto, na zona de conforto. E nós precisamos entender que eu preciso avançar. Uma árvore, ela cresce, você planta a semente, ela vai crescendo, ela vai avançando a cada dia, vai gerando galhos, esses galhos geram flores e as flores geram frutos. Então é um processo. A minha vida e a sua vida precisam caminhar no avanço, no discipulado, no crescimento do nosso relacionamento com Cristo, que é o primeiro C. Se você estagnar, a Bíblia mesma fala em Provérbios 19, 27, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que já sabe. Em 2 Pedro capítulo 1, ele fala que eu e você precisamos acrescentar a fé, a virtude e o conhecimento. Ou seja, eu preciso avançar na minha jornada de buscar o caráter de Cristo. Cada dia aprendendo com situações, aprendendo com exemplos de outras pessoas. Então é um avanço contínuo. A terceira letra é rendição. Se eu e você não nos rendermos a Cristo Jesus,
não rendermos o nosso eu, a nosso temperamento, a nossa maneira de agir, a nossa personalidade ao senhorio de Cristo, nós nunca vamos alcançar o caráter de Cristo. Eu preciso me render. Nós temos até uma canção que fala: eu me rendo aos teus pés. A rendição faz parte. Se eu não me submeter à palavra, a Bíblia fala de submissão à autoridade, a Bíblia fala de submissão a Cristo, ao Espírito Santo, não resistir ao Espírito Santo. Eu e você precisamos entender que se nós não nos rendermos, Deus não vai conseguir nos mudar. Parece até forte, Deus tem todo o poder, não vai conseguir nos mudar. Por quê? Porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele colocou em mim e em você. Então, de repente, eu e você nos justificamos, porque a nossa origem é assim, porque eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, e você não se rende. Quanto mais tempo você demora para se render, mais tempo você fica rodando no mesmo estilo de vida e não dá frutos. Essa árvore não produz o que poderia produzir. A outra letra que volta, a letra A, é amor. Se eu e você buscarmos Cristo, avançarmos na nossa jornada, nos rendermos e não tiver amor, a gente se torna legalista. O amor é aquela ação. Deus é amor, é Deus em mim e em você. Tudo que eu faço, eu preciso colocar o amor, a compaixão, a vida de Jesus. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, amado Jesus Cristo, para amar todos nós. Ele é a resposta, Ele é a essência do amor de Deus. Então eu e você precisamos agir com amor no nosso casamento, amor com os nossos filhos, amor com as pessoas que nos cercam, olhando sempre, porque a Bíblia fala assim: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando aquela pessoa vem porque cometeu um erro, cometeu um pecado, deu um deslize, o pensamento que eu e você temos que ter: se fosse eu que estivesse indo até ela, como eu gostaria de ser recebido. Aquela mulher que foi pega em adultério, os sacerdotes da época levaram para Jesus para ser apedrejada aquela mulher, mas Jesus exalou o seu amor e falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles tinham a base da lei de Moisés que poderiam condenar aquela mulher, mas Jesus veio para amar as pessoas. Só que eu e você precisamos entender que não podemos confundir o amor de Deus com aquilo que a gente quer fazer de todo jeito, porque achamos que Deus é amor e Deus suporta todas as coisas. Não, a Bíblia fala: considere o amor e a severidade de Deus. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, e quer que eu e você nos rendamos a Ele, como a letra anterior. A outra letra é trabalho. Eu e você precisamos entender que um homem de caráter precisa ser um homem que trabalha, um homem dedicado, não somente no seu trabalho, mas na ajuda da sua casa. Muitas vezes eu falo em encontro de homens: a cortina está caindo para arrumar, o cara não arruma, a torneira está pingando 6 meses, o cara não conserta, o quarto está com a lâmpada estragada, o cara não arruma, a janela está travada, a porta da pia não funciona e você não arruma, senta no sofá e fica lá sem resolver as coisas. Que tipo de caráter eu e você temos? Será que tem homem nessa casa? Será que tem marido nessa casa? Será que tem um homem que realmente busca o caráter de Cristo? Nós estamos falando de trabalho, estamos falando de caráter, estamos falando de uma vida que gera vida, uma árvore que dá fruto. Então eu e você, como homens, somos o cabeça da família. Então nós temos que dar esse exemplo para que os nossos filhos sigam o nosso caminho, senão a gente vai gerar filhos com o mesmo perfil que a gente. A próxima letra é exemplo. Então eu tenho que ser um exemplo que busco a Cristo, um exemplo de avançar, um exemplo de nos render à palavra de Deus, um exemplo de amor, um exemplo de trabalho. Ou seja, um homem de caráter, ele precisa entender que ele reflete a imagem de Jesus Cristo. E o Edwin Cole fala numa das lições, ele fala assim, que muitas vezes as pessoas não conseguem nos ouvir porque os nossos atos falam mais altos. Como está sendo o nosso exemplo de leitura da palavra, na oração, do tratamento das pessoas, na rapidez que temos às vezes de julgar os outros, de apontar o dedo? Será que nós estamos refletindo o amor de Cristo, que foi a letra anterior? O exemplo, ele arrasta, certa pessoa disse. Então eu e você precisamos buscar o exemplo de Cristo Jesus. Por isso que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Um homem de caráter precisa entender que a sua casa, a sua família está olhando para você. Se você é um empresário, seus empregados estão olhando para você. Se você é pastor ou líder ou presbítero ou evangelista, as pessoas estão olhando para você. Se você é um colaborador, um funcionário, as pessoas estão olhando para você. O seu exemplo. O Edwin Cole, o Billy Graham dizia assim, que nós
somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então você anda caminhando com o caráter de Cristo. E a última letra é retidão. A Bíblia fala que um homem reto nos seus caminhos. Eu e você precisamos ter uma conduta retilínea. Eu e você precisamos buscar que Deus esquadrinhe o nosso caminho para que a nossa linha seja reta. A retidão, um homem de palavra, um homem de compromisso, um homem que mantém aquilo que ele compromete para as pessoas, um homem que paga as suas contas, um homem que diz assim, poxa, não consegui, errei aqui, vai lá, enfrenta o desafio. Cara, eu peguei o dinheiro emprestado, não vou conseguir pagar, como é que eu faço para acertar? Um homem que não foge dos seus compromissos é um homem de caráter. Lembre, 10% é o que as pessoas veem, 90% é o que não veem, mas é o 90% que vai fazer com que as pessoas sejam impactadas. O Edwin Cole escreve uma frase, eu quero terminar com essa frase, e ele diz assim, que o sucesso pode te levar a um lugar onde o teu caráter não te sustenta. Temos vários exemplos de pessoas com muito sucesso, com muito talento, que estão presas por causa do seu caráter. Então nós queremos levantar homens de caráter. Marcos, como eu faço? Eu tenho dificuldade de mudança. Nós queremos caminhar com você através do currículo Semeia em Hombridade, porque todos nós, como nós falamos, a segunda letra é A, de avançar. Avançar no quê? Em sermos semelhantes a Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.